E aí, rapaziada? Rapaziada, o negócio não tá muito legal lá no Grêmio, não, né? Não tá muito legal lá no Grêmio. O Grêmio empatou com o Juventude 1-1 em casa. Vai ter o jogo de volta. E, meus amigos, a gente sabe, eles tentam disfarçar, mas o campeonato da aldeia é sempre muito importante, né? E, cara, Grêmio e Inter tem essa relação de simbiose. Por exemplo, o torcedor do Grêmio tá vendo o time mal, o trabalho não tá engrenando, resultados esquisitos. E aí tá vendo o Internacional que empatou com o Flamengo, competiu com o Palmeiras, ganhou do Ipiranga. Tá na final. O Internacional tá na final. 2-0 fora de casa, vai jogar no Beira-Rio. Dá até pra poupar. Dá até pra poupar uns titulares ali pro Brasileirão, o Internacional. E o Grêmio? Empatou com o Juventude, levou taca do Botafogo. Não, ganhou do Botafogo, né? Levou taca do São Paulo. Aí teve uma vitóriazinha aqui, não consegue ganhar do Juventude, perdeu pro Fluminense, levou 4 do Internacional. O ano, até agora, não é muito legal pro Grêmio, né? Agora, rapaziada, eu acho que o Grêmio falta um playmaker, cara. Ó, minha análise rápida. O Grêmio tem que se decidir. Se eu jogar com Ilha, TT e Pavon, é bola na área. É bola na área, velho. Pro Carlos Vinícius. Até eu acho que eu já acho, ó. Eu acho que a torcida do Grêmio já percebeu que o Carlos Vinícius, tecnicamente, é zoado. Ele não é um grande centroavante tecnicamente. Ele é um cara de muita vontade, muita explosão. E dentro da área, ele tem bons instintos. O Carlos Vinícius. Nada de mais, nada de menos. Bom no jogo aéreo, bom cabeceador, um guerreiro, um lutador dentro da área. Se tiver que estrangular a grama na área, ele vai estrangular a grama. Vocês já perceberam isso, né? Tecnicamente, mais pra lá do que pra cá. Então você precisa de playmakers pra alimentar ele na área. Eu não tenho esse playmaker. E eu não acho que o William é esse cara. Eu acho que o Grêmio foi talvez um grande erro da janela do Grêmio apostar em Cristaldo, não ter agressivado por um playmaker. Por exemplo, essas condições, obviamente, a vontade do jogador conta muito. É muito bom deixar isso claro. A vontade do jogador conta muito. Mas eu acho que o Cauli seria um excelente pro Grêmio. Um excelente. O Savarino. Mas não, ele queria ficar no Rio de Janeiro. Aí é foda. Também não dá pra ficar matando o clube, não. Entendeu? Então, tipo assim. Eu acho que faltou essa linha de 4 do Grêmio tá bem esquisita. Cara, ele poupou essa linha de 4. O Gabriel Mack, que é o garoto lá da base que todo mundo gosta, é tão ruim assim, velho? Esse moleque? Eu não sei, velho. Eu não acho que o Willian é esse 10. Eu acho que o Grêmio subestimou muito a falta do playmaker. E eu acho o Grêmio, cara, de verdade, o Grêmio, vou falar pra vocês, o Grêmio deveria ser um time de bloco médio e bola na área pro Carlos Vinícius. O Grêmio devia ser um time que, pra atacar, deveria colocar muita gente na área. Muita gente na área. O Grêmio precisa de um volante, por exemplo, Arthur e Dodi. O Grêmio, talvez, do lado do Arthur, talvez a melhor ideia fosse colocar um volante que verticaliza, que entra na área, pra justamente abrir espaço pro Carlos Vinícius. O Grêmio precisa jogar estabilidade defensiva e bola na área pro Carlos Vinícius. Eu acho que assim o Grêmio tem uma identidade. Porque sem um playmaker pra organizar, o Cristiano nem entrou, cara. Nem entrou. Um jogo desse, ó. Nem entrou. Então. E aí, como é que faz? Vamos pra crise, rapaziada. O que é que o Bagé fala aqui? Eu gosto do Bagé aqui. Aqui como campeonato da aldeia aqui tá perdido, né? Campeonato da aldeia. Eu tô gravando o vídeo do Grêmio de vermelho. Que beleza. O empate é meramente uma situação da gente dizer assim, não perdemos, porque é uma derrota moral dentro de casa do Grêmio. O Grêmio não tem nada, senhores. Vamos falar um português bem claro, vamos parar com esse negócio dessa lenga-lenga.
Ai, porque não? É porque os jogadores não entenderam ainda a forma que o técnico... Vamos parar com esse negócio. Jogador... Calma, Bagé, calma, Bagé. O problema de vocês, cara, você viu, já começou a análise de treinador. Calma, cara, tem que dar tempo, gente. Você não tem pré-temporada. Eu não gosto de ficar julgando isso, cara. Não vai entender que uma hora o zagueiro da direita joga com o zagueiro pela esquerda, daqui a pouco já mudou, daqui a pouco aquele outro que é ido no clube deixa de receber oportunidade, daqui a pouco aquele que jogava de lateral vem pra cá, daqui a pouco o que era ponteiro vira lateral. Não tem como o jogador entender isso. O Grêmio tá cheio de problemas nessa arrancada. Peraí, vamos fazer um comparativo prático pra aqueles chatos, pra não dizer outro palavrão. Vou me segurar, vou me manter aqui na licença poética, pra não dizer o que eu penso de alguns enchedores de saco. Vamos falar um português bem claro? O Grêmio não consegue jogar nada contra ninguém. Rapaziada, a crise chegou. A crise chegou. Porque daqui a pouco não vai faltar um abobado pra dizer, ai, mas olha lá, o Grêmio empatou e o Bagé tá reclamando. O Grêmio empatou com o Juventude, o Grêmio teve alguns 10 minutos ou mais, um jogador a mais em campo. O Grêmio não joga bem contra ninguém. O Grêmio não joga bem contra o São Paulo, mas daí é porque é o São Paulo fora. Não joga bem contra o Inter, aí é porque é o Grenal. Não joga bem contra o São José e perde, não, mas aí é porque era a segunda rodada do Gauchão. Não joga bem no Rio de Janeiro contra o Fluminense, não, mas sempre tem uma justificativa. Até quando nós vamos suportando que o Grêmio não tem nada? O Grêmio não tem jogada ensaiada, o Grêmio não tem aproximação de setores. O Grêmio não tem nada, o Grêmio não troca 3 passes ininterruptamente. O Grêmio não consegue evoluir em nada. E aí eu vejo que a culpa é do Everton, que a culpa é do João Pedro, que a culpa é do TT, que a culpa é do Pavon, que a culpa é do Vieri. E o nosso treinador não tem culpa de nada. Agora se criou uma narrativa nojenta de que não pode se criticar o treinador do Grêmio. É o primeiro... Rapaziada, no Brasil... no Brasil, gente, no Brasil... Deixa eu falar pra você. No Brasil, a cultura de derrubar treinador e de culpar treinador, ela já tá cravada. Não tem como... Eu já... Pra mim, já não tem mais volta. Eu acho que daqui pra frente só piora. Daqui, agora, como eu posso falar? Sabe por quê, rapaziada? Porque é a melhor maneira de você ganhar o debate. É a melhor maneira. Culpar treinador. Quando você culpa treinador, você ganhou 95% do debate. 95% do debate você ganha. Porque no Brasil, qualquer coisa demite treinador. Defender treinador no Brasil é a pior coisa que tem, velho. Então, e os analistas, os caras que... Gente, é muito mais fácil você ser pedra do que telhado. Entendeu? Então é análise fácil. Treinador. E eu acho que esse elenco do Grêmio é um pouco mal montado. E tipo assim, rapaziada, porque se você for só culpando o treinador, o que acontece? Você vai jogando pelo resultado. E isso, se você joga muito pelo resultado, você vai contra a performance. Só que do antigo treinador, você tava cobrando performance. Então as análises, elas vão se... Vai ter uma hipocrisia aí no meio, entendeu? Eu não sou muito fã de tudo a treinador. Agora, realmente, não pode também passar pano, né? O caso na história do Grêmio, de que um treinador não pode ser criticado. O Grêmio não tem nada. O Luiz Castro, o todo poderoso Luiz Castro, não conseguiu dar pro time dele uma jogada ensaiada, uma troca de passe. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um... Aí uma hora a aposta não é namorado, daqui a pouco já não é mais. Vamos botar o Jefinho hoje. Vamos entregar o meio campo pros caras. É incrível o quanto o Juventude veio ao Porto Alegre pra não ser goleado. Não é que ele veio pra não perder. Ele veio pra não ser goleado. O goleiro do Juventude trabalhou menos do que o goleiro do Grêmio. E isso tem sido uma constante nos jogos do Grêmio. É normal chegar ao final do jogo. Raramente quando a gente não perde, em que a gente analisa e diz assim, quem teve mais próximo do nosso gol foram os caras. O nosso goleiro sempre trabalha mais que o goleiro deles. Não vai dar certo, por favor. Odorico Roman, Paulo Pelaipe, Antônio Dutra Júnior, Rafael Lima e todo mundo que tiver, o staff do Grêmio, o head coach do Grêmio, o Filipão, seja lá quem for, conversem com o Luiz Castro e coloquem na cabeça dele o negócio. Luiz, não vai dar certo jogar com os 2 pontas do jeito que tu quer. Não vai. Porque nós temos laterais inoperantes que não vão dar suporte pra esses caras. Então esses ponteiros que tu quer inventar aqui, eles têm que passar o jogo inteiro tendo que ser auxiliares de lateral. Não interessa como é que tu quer jogar. Aqui não vai dar. E hoje, antes do jogo, foi falar o presidente Odorico, foi perguntado sobre isso, e o presidente novo blindou, não. Os jogadores não estão entendendo a forma que o nosso técnico quer trabalhar. Não, quem não tá entendendo mais, presidente Odorico, é o torcedor. O Grêmio tem que dar graças a Deus, que foi aí em torno de 20 mil hoje na arena. O Grêmio não tem nada a oferecer. O Grêmio acaba de criar um grande problema. Domingo que vem vai ser um inferno jogar no Alfredo Jaconi. Vai ser infernal jogar no Alfredo Jaconi. E quem me garante que o Grêmio vai passar? O Grêmio não tá jogando pra nos dar garantia de nada. O Grêmio tem algum problema de preparação física, o Grêmio tá cansado. Ainda no primeiro tempo, numa das paradas pra reidratação... Falou de preparação física, né? Talvez seja pré-temporada curta, né? Então, a gente olha os jogadores do Grêmio tomando água num desespero. E tu vê que os caras estão exaustos. Calendário cheio. Pré-temporada curta. Não, mas isso é pré-temporada. O Juventude não teve pré-temporada.
Ah, não, mas é que o Juventude, por exemplo, vai jogar a Série B, tudo tem uma justificativa. Eu só Mas esses times mais assim voltam mais cedo, né? não consigo ter uma justificativa da parte do Grêmio. Eu não consigo ouvir da parte do... A Série B, o Juventude tá jogando. Pô, não, o Juventude tá jogando só estadual, Bagé. Pô, Bagé, aí não, né, velho? Aí foi um argumento paia, velho. Ó, você vê, só vai jogar em março a Série B. Tá jogando só o Gauchão e o Grêmio tá jogando o Brasileirão. Grêmio. Nenhuma resposta que seja coerente com aquilo que a gente tá vivendo. O nosso time não tem nada. O nosso time é um amontoado. E mais, tá? Nada contra o Vieri, porque eu acho que o Vieri é um jogador de muito futuro no Grêmio. Mas quer dizer que o Kahneman tá proibido de jogar? O Kahneman tá proibido de jogar? Mano, Peraí. quando você volta pra... Você vê que o negócio do Grêmio é complicado quando... Ah, o Kahneman voltou a ser solução, né? Não joga o Wagner Leonardo porque é um zagueiro murcho. Põe o Kahneman pra jogar, nós temos uma legenda do Grêmio. E mesmo assim, ele não pode jogar. Não é só o problema do Kahneman. Não é o Kahneman a solução dos problemas do Grêmio. Mas tu vai vendo pontas que não tem sentido. Aí tu vai botar num jogo que tá uma fumaça, o Jefinho, o enamorado e o Gabriel Mac. Eles são garotos. O Gabriel Mac fez 3, 4 faltas completamente desconexas. Que tu vê que é um menino. Ele tá ainda passando por um período de maturação natural. E daqui a pouco a gente vai queimar esses meninos. Não tem nada. Peraí. Mas não me disseram que era um treinador altamente instruído e que trouxe 800 pessoas na sua comissão multidisciplinar. O Grêmio não tem nada pra jogar contra o Juventude. O Juventude enrolou o Grêmio. O Maurício Barbieri entendeu o jogo de uma maneira que o nosso técnico não entendeu. É muito sério o que tá acontecendo. O Campeonato Brasileiro já começou e a gente é saco de pancada. E no Campeonato Gaúcho, nós passamos trabalho contra esse próprio Juventude, depois nós fomos jogar quarta de final, passamos trabalho contra o Novo Hamburgo, e hoje de novo passamos trabalho contra o Juventude. Então peraí, isso não pode ser encarado com naturalidade. O que aconteceu? Nós chegamos a uma situação do Grêmio agora que mudou. O Grêmio não tem mais a sua essência, o Grêmio perdeu sua identidade, e o Grêmio não pode reclamar. O torcedor faz certo em vaiar no final do jogo. Eu sei que tem todos Nutelas que não pode, que o torcedor não pode. Onde se viu o torcedor vai. Não, dentro de campo o torcedor não vaiou. O torcedor vaiou depois do jogo. Dentro de campo, enquanto a bola estava rolando, o torcedor empolgou. O torcedor fez força para que o Grêmio pudesse reagir. Só que o Grêmio não reage, porque da Casa Mata não vem nada de novo. Nada de novo. Eu me lembro que na época do Renato, o que eu mais criticava era o Renato tirando o volante e empilhando o atacante. Tu não tem sistema de jogo, senhores. Não, mas temos que esperar. Outro dia eu ouvi uma incrível. Eu ouvi que o trabalho dele, do Luiz Castro, por exemplo, lá no Botafogo, ele só deu certo um ano depois. Ah, então eu vou ter que esperar um ano para poder reclamar. Só que é Grêmio, não é o Botafogo. Ah, não é o Botafogo. Não é o futebol árabe. Isso é Grêmio. Nossa, mano. Falar isso pro torcedor do Rio Grande do Sul é quase, mano, nossa, isso aqui deve doer na alma, viu? Falar, só um ano. Falar isso pro torcedor do Rio Grande do Sul. Caraca, velho. Isso aqui você matou por dentro. O torcedor do Grêmio tem a paciência de acordo com aquilo que a história do Grêmio exige. Poxa, não dá, o Grêmio não tem nada. Eu só espero que a direção de futebol do Grêmio, que no discurso externo protege, e eu acho que tem que fazer isso, no discurso interno não esteja passando a mão na cabeça. Alguém tem que posicionar o Luiz Castro do que é o Grêmio. Não dá, Luiz Castro. Não vai dar pra te jogar com os teus ponteiros. Não vai. Tu vai ter que mudar o esquema de jogo. Não vai dar pra simplesmente tu achar que tu pode contar com teus dois atrás. Nós temos o maior fazedor de gols do Brasil no momento, vestindo a camisa do Grêmio. A bola não chega nele. Aí, esse é o problema. Esse é o problema. O nosso centroavante joga menos que o centroavante do Juventude e o nosso goleiro tem que jogar mais que o goleiro do Juventude. Tá errado. Nós cansamos mais que o Juventude. O técnico do Juventude enxergou melhor o jogo. Tá tudo errado. Tá tudo errado do primeiro ao quinto no que aconteceu no jogo do Grêmio. E preparem-se, porque domingo vai ser uma fumaça danada. Mas danada. Vai ter mais uma semana pra ele inventar algumas desculpas. Meu amigo, se o Grêmio for eliminado pelo Juventude, a crise tá feita.